Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa vai ser com Marconi Almeida, que trabalha para o escritório do Attorney General Maura Healey. Então, bem-vindo. Muito obrigado por ter-me aqui novamente. Exatamente. Então vamos falar, eu sei que há muitos programas, e então vamos falar sobre o fraud de imigração, não é? E então vamos falar um pouco sobre esses programas que eu acho que é tanto importante, que esse é um topic, que infelizmente a nossa comunidade, muitos deles, acontece, não? Esse fraud acontece muito, principalmente todas as pessoas querem obter o cartão verde ou começar o processo da imigração que não existe, e então as pessoas ficam muitas vezes, são vítimas de fraud. E então vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão a ver o programa. Sem dúvida, existem muitas fraudes que acontecem contra os imigrantes, não só os imigrantes indocumentados, mas também os documentados Exato. que queiram trazer as suas famílias para os Estados Unidos. Muita gente, falso advogado, prometendo que vai trazer um asilo, prometendo que vai trazer o cartão verde ou prometendo que vai fazer você cidadão americano, fica com o seu dinheiro, faz documentação falsa e no final você termina em processo de deportação. Isso está acontecendo muito e é uma das grandes preocupações nossa na Procuradoria-Geral do Estado, porque isso é um caso que tem acontecido não só isoladamente numa cidade, mas tem acontecido em todo o estado de Massachusetts. Exatamente, que nós sabemos que o tópico da reforma da imigração é um assunto que já falamos tanto há cerca de 30 anos. Sabemos que nada mudou, não é? E eu lembro muito bem, depois de o Biden ser eleito para presidente, automaticamente a nossa comunidade imigrante, automaticamente pensaram, como agora temos um novo presidente, que agora podemos começar um processo de imigração, e como sabemos, a Marconi está tudo igual, não é? E então as pessoas estão com aquela ansiedade, não é? E começam a arranjar advogados, que isso acontece tantas vezes, e o que acontece é que nem todos os advogados são pessoas sérias, não é? Principalmente advogados que não sabem nada de imigração e que acham que isto é uma grande oportunidade para fazer dinheiro. Exatamente. Tem aqueles que não são advogados, que nós conhecemos muito como notários, e tem aqueles que são advogados. As fraudes geralmente acontecem daqueles que não são advogados, que são os notários. Sim. Mas é óbvio que existe também fraude contra advogados. A Procuradoria recentemente foi à Corte, foi à Justiça, contra um advogado de imigração. Nós estamos esperando agora uma resposta do juiz da Corte, que ainda não saiu, mas estamos esperando uma resposta favorável. O que é que ele fazia? Ele cobrava 10, 15, 17 mil dólares em cash, em dinheiro vivo, e a nossa comunidade imigrante paga, prometendo asilo quando aquelas pessoas não se qualificavam por asilo. E isso é algo que aconteceu, que acontece bastante, principalmente com a comunidade que está desesperada em busca de uma legalização. Exatamente, é que as pessoas estão com essa tanta ansiedade de legalizar a sua situação nos Estados Unidos e facilmente são vítimas, não é? Porque às vezes o que acontece, Marconi, é que vão ao Centro de Assistência ao Imigrante, nós explicamos que não há processo para legalizar a situação deles e eles, estamos a ver automaticamente, da maneira que eles começam a olhar para mim, sei que eles estão-me a ouvir, mas não querem bem ouvir, não querem compreender bem o que estou a dizer, e então arranjem advogados, como já mencionaste, depois quando vêm falar comigo, temos tido casos que já gastaram quase 27 mil dólares em advogados e depois estão com medo de dizer algo que pensem que depois essa informação vai ser dada à migração e que eles vão começar o seu processo de deportação. Esse é que é o grande problema. E uma coisa que acontece, para as pessoas ficarem sempre alerta, é que, por exemplo, num processo de asilo, quando você dá entrada no processo de asilo, a lei americana garante com que, assim que você dá entrada, você consiga a sua autorização de trabalho. Sim. E com a autorização de trabalho, você consegue o Social Security. Mas isso não significa que o seu processo é válido, que o seu processo foi aprovado. Então, muitos advogados e muitos notários, falsos advogados, fazem esse processo. Os imigrantes recebem autorização de trabalho temporária e eles acreditam que já conseguiram asilo
pagam 10, 15 mil dólares. Depois, quando a imigração vai realmente olhar o processo, analisar o processo para tomar uma decisão, vê que, a pessoa não se qualifica para o asilo, ou 2, que foi uma documentação falsa. Então você entra em processo de deportação e a sua autorização de trabalho é então cancelada. Portanto, cuidado, não faça nada disso, não confie em ninguém, porque atualmente não existe lei de legalização que você possa se legalizar. Exatamente, e nós temos a ver muito mais pessoas a vir pela fronteira agora, não é? Primeiro a gente falámos sobre a comunidade da América Central, não é? Mas temos a ver a nossa comunidade também do Brasil, também estão a entrar pela fronteira e estão a chegar ao centro também, querer legalizar o processo, não é? E é isso que é importante, que deixando a pessoa sair da fronteira não quer dizer que automaticamente vão ter oportunidade de legalização, porque há um processo longo para poder aplicar para o asilo. Exatamente, é um processo muito longo e não é um processo garantido. Exato. Então tem muita gente que realmente está cruzando a fronteira, entra aqui no país com a tornozeleira e fica sendo inspecionado pela imigração, mas aquilo não garante com que você vai ter um documento. Então você ainda vai continuar aquele processo de deportação. Não vá para advogados. Primeira coisa que você tem que ficar sempre alerta é não pagar em dinheiro, em cash. Exato. Para as pessoas, para nem advogado e nem notário. Outra, não assine nada em branco, assinar papel que não esteja preenchido, que você não entenda, coloque sua assinatura, não faça isso. E nem deixe documentos originais com essas pessoas. Entrega o seu passaporte, entrega a sua... Não faça isso, eles ficam com a cópia, mas a original é sempre sua. Esse é o alerta que a Procuradoria dá. E o que acontece muitas vezes é que muitas vezes derem a informação toda ao advogado e não têm cópias de nada. E nem sabem o que é que deram, e nem sabem o porquê fizeram isso. O advogado que chama-se George Maroon, o caso já é público, eu posso dizer o nome dele. Sim. Esse advogado que nós entramos na justiça contra ele, tivemos um trial, estamos esperando a resposta do juiz. Sim. E as pessoas iriam no escritório dele, muitas delas nem sabiam que tinham entrado em processo de asilo. Ele conversava com as pessoas através do intérprete. Já existia um formulário que eles falavam para as pessoas assinarem, as pessoas assinavam em branco, os clientes, né? Alguns clientes portugueses, outros clientes brasileiros, e ele dava entrada nesses processos, tudo era falso, e essas pessoas, cerca de 25 delas, entraram em processo de deportação. Quem entrou em contato conosco na Procuradoria foi a própria imigração, depois que viu tantas fraudes desse advogado. Então, cuidado, todo cuidado é pouco. E o que acontece é que essas pessoas que fazerem parte que tiverem a confiança com esse advogado, não disseram nada, que ainda bem que foi a imigração que que entrou em contato com o vosso escritório, é porque as pessoas ficam com tanto medo, não é? E aquela ansiedade, e no fim não estão com medo de dizer algo. E há razão que muitas vezes esses advogados nunca continuem a praticar, que sentem-se que nada vai acontecer, porque as pessoas que eles estão a tentar, que estão a levar o dinheiro e não fazer nada, muitas vezes essas pessoas que estão com medo da migração. Como a sabotagem, não é uma sabotagem que eles não querem automaticamente, levem o dinheiro e não fazem nada. E ainda bem que a migração entrou em contato com o vosso escritório. Sabemos muitas pessoas foram envolvidas. Sem dúvida, e essas pessoas todas pagaram em cash, pagaram cerca de 10, 15, teve um casal que pagou 17 mil dólares a ele. Ele sempre cobrava dinheiro em cash, não queria credit card, não queria cheque, não queria money order, queria em dinheiro, e essas pessoas pagavam. Então, se alguém está pedindo a você isso, não lhe dá nenhum recibo, cuidado. Isso é o que a gente chama em inglês de red flag. Exato. São pessoas que na realidade não estão querendo lhe ajudar, estão querendo ganhar dinheiro às suas custas, né? Exato. Baseado naquilo que você está passando, que é a dificuldade por estar aqui sem documento, mas na realidade as suas dificuldades podem ser piores.
porque você vai entrar no processo de deportação. E o que acontece é que muitas vezes esses advogados, temos visto casos de advogados que falem em português, não é? E ou que tenham pessoas a trabalhar para eles que falem português, não é? E é isso que a nossa comunidade muitas vezes é que se vejam alguém que fala a sua língua, automaticamente tenha muita confiança com essa pessoa. É que só por causa que a pessoa fala português ou tem pessoas no escritório que falam português, automaticamente, se a pessoa tem que pagar cash, não é? Que isso é muito importante mencionar, ou não têm provas nem dos documentos, qual foi o processo, e isso muitas vezes, isso, como já mencionaste, esse red flag, não é? Que é tanto importante, as pessoas compreender exatamente, principalmente, o que é que estão a assinar e qual é o processo. O que acontece é que as pessoas têm confiança, pensam que estão a começar um processo e nada acontece. Exatamente, e você falou exatamente o que acontece. Quando os advogados não falam português, eles contratam pessoas que falam português, para convencer aqueles que falam português de então fazer os serviços, né? Ou aceitar as ofertas com que eles fazem. Não significa dizer que essa pessoa fala português que vai ser um advogado bom. Nós criamos uma página na web da Procuradoria em português para falar às pessoas que, por exemplo, procure para saber se aquele advogado é registrado. Realmente, como tem o bar, como eles chamam aqui, para poder fazer lei de imigração em Massachusetts, não em outro estado. E muito cuidado com pessoas que querem que você os chame de doutor ou doutora. A nossa comunidade faz muito isso. Ah, o doutor isso, o doutor aquilo. Qual é o doutor? Porque a gente tem aquela confiança achando que todo mundo é advogado e aqueles que são advogados são todos honestos e a gente termina então perdendo dinheiro em relação a isso. Então todo cuidado é pouco. Exatamente, e o que acontece, esse tal advogado que Marconi, que tu mencionaste, era um advogado local, quer dizer, da área de Boston. Era um advogado, ele tinha escritório na área de Boston, mas tinha escritório em Uber também. As últimas informações que nós tivemos é que ele saiu de Massachusetts e está em New Hampshire agora, fazendo a mesma coisa. A gente pediu à justiça que cancele a licença dele de advogado e o proíba de fazer advocacia aqui em Massachusetts. Foi esse o nosso principal pedido. A gente fez um processo civil contra ele. Não foi um processo criminal, foi um processo civil para com que aquelas vítimas não só recuperem o dinheiro, mas também para com que aquele advogado mais nunca possa advogar em Massachusetts. Como eu disse, a gente está esperando a resposta do juiz e espera uma resposta favorável. E o que é interessante é que esses advogados, muitos deles têm vários escritórios. Às vezes têm escritórios em Flórida, às vezes têm escritórios em New Jersey, não é? E às vezes aqui também em Boston, e o que acontece é que praticamente eles escolhem lugares onde é que eles sabem que tem muitos imigrantes para poder roubá-los. Sem dúvida, e uma coisa muito importante em relação a isso também é que lei de imigração não é que significa que é para todos. Por exemplo, o que pode beneficiar o Marconi talvez não possa beneficiar a Helena. Então, muita gente vai e acredita nos líderes religiosos, nos amigos. Ah, aquele advogado é bom, eu ganhei o green card com ele. Mas a sua situação talvez não seja a mesma situação que a minha. Então, não é porque você ganhou um green card com aquele advogado que ele é bom que vai ter um green card para você. Apesar de a lei ser a mesma, a situação individual de cada pessoa é diferente. Então, cuidado até no que aquilo que a gente chama em inglês de referral. Muito cuidado nesse sentido também. Exatamente. Agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com o Marconi. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.